se você ainda não me viu por aqui, o meu nome é Lilian, sou advogada, pessoa com deficiência e membro da FEL, que é a Associação de Famílias Especiais de Londrina. E a FEL iniciou uma série de vídeos curtos voltada a apresentar alguns temas importantes e que nos ajudam a entender o contexto em que se deu as conquistas mais relevantes de interesse das pessoas com deficiência. Mas também são temas importantes para todas as pessoas que querem se juntar a nós na busca de uma sociedade mais inclusiva para todos e respeitando as diferenças e a diversidade humana. Então deixe o seu like, segue o canal da FEL aqui no YouTube, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, combinado? E como nós vimos no vídeo anterior, a LBI, ao tratar da própria pessoa com deficiência, ela relaciona os tipos de deficiência com as barreiras que impedem a igualdade entre todas as pessoas e deixa bem clara a perspectiva baseada no modelo social da deficiência. Isso quer dizer que o pleno exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência dependem do fim das barreiras sociais e ambientais. E no direito, sempre que a gente fala em igualdade, consiste naquele princípio de se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades, cuidando para que não haja aquelas desvantagens injustificadas. E para as pessoas com deficiência, isso significa que não pode haver nenhuma restrição ou impedimento, quer dizer, nenhuma desvantagem injustificada apenas em razão da deficiência. Isso é uma garantia de que a regra da isonomia é a viga estrutural da sociedade. Quer dizer que é preciso que haja o respeito às diferenças individuais e que haja a obrigatoriedade de serem oferecidos serviços que atendam às necessidades de todos, independentemente da condição dos cidadãos. Então ninguém está isento do respeito à diversidade humana, de reconhecer a dignidade humana de todas as pessoas e grupos sociais, nem mesmo os administradores públicos, os legisladores ou os julgadores ou a sociedade. E nesse vídeo nós vamos abordar dois dos principais princípios e direitos fundamentais das pessoas com deficiência e que são pilares da LBI. São os direitos à não discriminação e à igualdade de oportunidades. O combate a qualquer tipo de discriminação está previsto na Constituição Federal no seu artigo 3º e é um dos objetivos fundamentais da República, que é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E a LBI, ela reitera esse compromisso constitucional e traz da Convenção de 2006 da ONU a conceituação do que é discriminação em razão da deficiência. E é quando ocorre por meio de exclusões, distinções ou restrições, ações de omissões e que resultem no impedimento ou na limitação do reconhecimento ou do exercício dos direitos, garantias e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. E seguindo essa linha de raciocínio, a LBI traz no seu artigo 4º a igualdade de oportunidades e a proibição de discriminação da pessoa com deficiência. Então vamos a um exemplo prático para a gente começar a entender o contexto desses direitos? Então é assim, quando se exige que qualquer estabelecimento de uso público, que ele seja acessível, a lei cria uma obrigação para quem é o responsável por aquele lugar e ele não pode se recusar a fazer a acessibilidade. E ao mesmo tempo, se uma pessoa com deficiência não conseguir utilizar os serviços ou as instalações daquele prédio, daquele lugar, ela terá como exigir as adequações e até indenizações, se for o caso, com base nos direitos à igualdade e também o direito à não discriminação. E aqui vamos fazer uma distinção que é bem importante. A discriminação ela deve ser entendida como toda e qualquer conduta que se caracterize em distinção, exclusão ou privilégio e que tenha como objetivo negar a igualdade de oportunidades aos indivíduos. É uma prática que cria uma preferência injusta com base em características relacionadas à pessoa ou grupo social. A discriminação ela tem o efeito de negar o respeito à pessoa que lhe é devido como integrante da sociedade e, portanto, configura crime e infração administrativa.
Já o preconceito é a manifestação de uma opinião ou de um pré-julgamento sem que se tenha maior conhecimento dos fatos. E a LBI, ela também determina como discriminação em razão da deficiência a recusa de adaptações razoáveis ou tecnologias assistivas. E nesse ponto, a gente pode ver a relação dessa discriminação com o modelo social da deficiência e a importância do direito à acessibilidade, porque são fundamentais para a efetivação da igualdade de oportunidades e da não discriminação. Como a gente já sabe, a exclusão econômica e social da pessoa com deficiência não advém da sua limitação funcional, mas sim das barreiras erguidas pela própria sociedade, que acabam limitando ou impedindo as suas garantias e os seus direitos fundamentais. Portanto, se recusar a fazer as adaptações razoáveis e a fornecer as tecnologias assistivas às pessoas com deficiência é negar o acesso a esses instrumentos que possibilitam a sua autonomia nas atividades cotidianas. As práticas de discriminação muitas vezes são naturalizadas e fazem com que as pessoas com deficiência convivam com esse tipo de violência diariamente. E não se pode conceber a discriminação contra a pessoa com deficiência em nenhuma hipótese. Vamos aos exemplos? Não se pode impedir a sua entrada em transporte público, não pode impedir a sua entrada em eventos e atividades culturais abertas ao público, não pode negar a sua matrícula nas instituições de ensino, não pode manter aluno com deficiência na escola sem tomar as medidas de acessibilidade exigidas para sua plena participação nas atividades, não pode negar atendimento médico, não pode negar acesso à mesa de votação, induzindo a pessoa a justificar a ausência de voto, mesmo ela estando no local para votar. Não pode negar emprego a profissional qualificado para vaga por motivo de deficiência. Não pode negar o direito de denúncia e de autodefesa da pessoa surda ou que se comunique em Libras por ausência de intérprete na tomada de depoimento, por exemplo, em audiências judiciais. E tem mais. Como aponta o artigo 5º da LBI, o direito a não ser discriminado exige medidas protetivas, ou seja, exige ações, investimentos em recursos para evitar as práticas de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Eu sei que a realidade da incidência das violências sofridas pelas pessoas com deficiência é subnotificada. E isso acontece pela falta de acesso à informação sobre os direitos ou de acessibilidade para a pessoa com deficiência fazer a reclamação nas delegacias. Por exemplo, quando uma pessoa com surdez e que só se comunica em Libras não encontra intérpretes nas delegacias, ela não tem o canal de comunicação com aquele agente público. Quando as pessoas cegas não dispõem de tecnologias assistivas nas delegacias para fornecerem o seu depoimento de forma autônoma, ela também não encontra comunicação com o agente público. E para se ter uma ideia, os boletins de ocorrência não têm campo próprio para informar se a vítima tem deficiência. E o mais grave é que muitas vezes a pessoa com deficiência discriminada, ela depende dos cuidados da pessoa que pratica violência no interior dos lares. E esse é um fato que dificulta ainda mais o seu processo de denúncia. Por último, e muito importante, a gente precisa falar sobre uma forma de preconceito que é tão enraizado e normalizado na sociedade que se torna quase invisível, que é denominado de capacitismo. O capacitismo é a ideia de que pessoas com deficiência sejam inferiores àquelas sem deficiência e muitas vezes sendo vistas como anormais e incapazes. O termo é relacionado com a ideia normalizada socialmente de um corpo padrão perfeito e que é denominado como normal e da desvalorização da capacidade de aptidão das pessoas em razão das suas deficiências. Então, o capacitismo é a manifestação preconceituosa da sociedade contra as pessoas com deficiência, rotulando-as como incapazes. Então, como se dá essa manifestação de preconceito? Bom, o capacitismo ele é expresso por meio de atitudes negativas, depreciativas,
de comportamentos hostis e discriminatórios contra qualquer pessoa que apresenta algum tipo de deficiência. Ele também pode ser manifestado sobre formas que, a princípio, a gente pode parecer até que sejam positivas, como a superproteção, a piedade, elogios exagerados. Esse preconceito ele se manifesta principalmente de maneira velada, por isso que pode ser confundido com elogios e palavras que reforcem conceitos como superação e adaptação. Isso quer dizer que as atitudes cotidianas capacitistas, elas estão relacionadas com a forma como a nossa sociedade está acostumada a enxergar a deficiência, como se fosse uma exceção, como se fosse uma condição a ser superada, ou corrigida, ou curada, e não como uma diversidade e valorização do respeito às diferenças. Então vamos entender como o capacitismo se manifesta cotidianamente, baseada muito na visão que a sociedade tem da pessoa com deficiência e nas suas versões mais comuns. A primeira é a versão do coitadinho, aquela em que se sente pena da pessoa com deficiência, porque acredita-se que ela tem uma subvida, acredita-se que essa pessoa é incapaz de realizar tarefas simples, incapaz de tomar decisões, incapaz de ter autonomia para cuidar da sua própria vida. É a versão que se tem da deficiência, da pessoa com deficiência, né, que tem uma expectativa tão baixa em relação a ela que antes mesmo de se saber qualquer coisa sobre essa pessoa, duvida-se assim de todas as suas capacidades. É a ideia de que essa pessoa ela vive encarcerada em casa, lamentando a sua vida, já que se acredita que ela não pode fazer nada. E é justamente dessa crença que surge, muitas vezes, a resistência sobre as medidas de inclusão e acessibilidade, porque se imagina que já que o coitadinho não sai de casa, então ele não usa carro, ele não precisa de vagas especiais de estacionamento em locais públicos, ele não precisa de cotas para vagas de trabalho, concursos ou em universidades. Para que audiodescrição, se a pessoa cega não assiste filme? Para que ensino inclusivo, se a criança com deficiência não entende ou então não aprende nada? Bom, a segunda é a versão do doente, é a que transforma a deficiência em doença. E aqui é muito importante a gente entender que a deficiência não é uma doença, é uma condição. A base dessa crença são as promessas de cura, principalmente da medicina, e a expectativa de que a vida da pessoa com deficiência só vai ter início depois que ela puder ser curada. E em nome dessa crença, atrocidades, violências já foram assim cometidas historicamente contra as pessoas com deficiência, como tratamentos experimentais, internações compulsórias, esterilizações permanentes e práticas até eugenistas. E por último, a gente tem a versão do herói da superação, que pode ser simplificada da seguinte maneira: a mesma sociedade que impõe as barreiras para as pessoas com deficiência e não faz questão nenhuma de retirar essas mesmas barreiras, é a sociedade que aplaude, que parabeniza a pessoa quando ela consegue vencer essas barreiras. Então, a sociedade prefere assistir a pessoa com deficiência nessa luta do que se juntar a ela para eliminar essas barreiras, porque sim, elas podem ser completamente eliminadas. Como exemplo, a gente tem as calçadas e os passeios públicos. Embora a nossa legislação ela garanta o direito à autonomia de mobilidade, com base no direito fundamental da liberdade de ir e vir, calçadas e passeios públicos, na maioria das vezes, não cumprem a padronização exigida. Então, esses aplausos distraem do que realmente precisa ser feito, que é a mudança para uma sociedade inclusiva e acessível para todos, respeitando a dignidade e a diversidade humana. E aí, tendo em mente essas versões do capacitismo, a do coitadinho, a do doente, a do herói da superação, a gente consegue observar a crueldade do capacitismo, porque ele resume a pessoa com deficiência à sua deficiência. E assim ele retira dela o seu direito de pertencimento à condição humana, quer dizer, o direito de existir, porque a deficiência ela faz parte do indivíduo, mas ela não resume a sua existência. A pessoa com deficiência é toda a sua história, suas características, sua personalidade e sonhos. E o capacitismo é a exclusão do humano.
Se saber humano é ser empático, é saber lidar com os inevitáveis preconceitos, de modo assim que não atrapalhe as nossas aproximações e que não determine as nossas distâncias sociais. É lutar pelo bem comum, é se opor a toda e qualquer hierarquia ou então desequilíbrio do nosso senso de valor. Portanto, o acolhimento é sempre, sempre a melhor atitude. O acolhimento vem com demonstrações de solidariedade e afeto. Então, nunca pergunte a uma pessoa com deficiência como a condição foi adquirida. O que aconteceu com você? Porque pode trazer à tona emoções e sentimentos que só causarão dor e sofrimento. O indivíduo, como qualquer outra pessoa, tem o direito à sua privacidade, de escolher com quem ele quer compartilhar a sua história, quando for o melhor momento e sem constrangimentos. Também não é ofensa constatar que uma pessoa com deficiência tem uma deficiência, isso é um fato. Por isso, pergunte sempre à pessoa com deficiência se ela precisa de ajuda, não suponha que ela precisa. E caso você ouça um não, por favor, não se ofenda. E se dirija sempre à pessoa com deficiência e não suponha qual a sua condição, se ela pode responder ou não entender. Tenha sempre em mente que a pessoa entende tudo e, se esse não for o caso, a pessoa que está acompanhando vai te informar. E não tenha receio de interagir, de se aproximar, de se conectar, porque a aproximação ela derruba as barreiras e muros e constrói pontes. Portanto, é fundamental que o conceito de capacitismo ele seja amplamente discutido nos mais diversos ambientes e contextos, porque só assim, cada vez mais iniciativas serão criadas para o seu combate e prevenção. E embora as pessoas com deficiência elas devam ser protagonistas, da luta pelos seus direitos, todas as pessoas com ou sem deficiência também devem se engajar em prol de uma sociedade anticapacitista. E para a gente não se estender também demais nesse vídeo, vamos parar por aqui. E a gente continua a abordagem dos artigos mais importantes da LBI nos próximos vídeos dessa série. Muito obrigada por ficar até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de deixar o seu like, o seu comentário e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo dessa série, combinado? Até lá!